Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos abundantemente, alcance você e a sua casa, no nome de Jesus. Eu quero dividir uma palavra com você nesse momento, falando sobre crentes atormentados, né? Eu preguei essa palavra no domingo, né, numa reunião que eu fiz, e o Espírito Santo me levou a trazer essa mensagem. Será que é possível uma pessoa, mesmo estando na igreja, às vezes até antigas de igreja, mesmo assim continuar sendo atormentadas? Sim, não era para ser, mas infelizmente a gente vê muito isso acontecer no nosso meio. Às vezes pessoas que têm anos de ministério, anos de igreja, às vezes fazem até a obra de Deus, né? E acaba sendo atormentada por demônios e até manifestar, né? Até chegar a manifestar com demônios. Mas por que isso acontece? Simplesmente por causa da rejeição à palavra de Deus. Às vezes tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não estão em obediência, elas não estão em concordância à palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, entenda bem uma coisa, que no mundo espiritual não existe neutralidade, ou seja, não existe, vamos assim dizer, aquele chamado meio termo, né? Não, ou a pessoa ela está à mercê de Deus, agradando a Deus, ou a pessoa ela está à mercê do maligno, do diabo. E quando a pessoa ela está em desobediência à palavra de Deus, ela não concorda com o que Deus fala, ela despreza o que Deus fala, obviamente a pessoa ela está se colocando sobre as mãos do adversário, de Satanás. E ela pode ser crente, ela pode estar dentro da igreja, não adianta somente ela estar dentro da igreja e não estar na palavra, tá? Às vezes tem pessoas que mesmo sendo crentes carregam mágoa, né? Carregam ódio dentro de si, irmãos que não conversam com irmãos, irmãos que têm ódio do seu próprio pai, da própria mãe, né? Irmãos que ficam falando mal do outro, irmãos que mentem, né? Que se prostituem, maridos que às vezes não tem outra mulher fisicamente, mas tem outra mulher na mente. É um adultério mental, né? Ou seja, tudo ao contrário à palavra de Deus. Ou senão, às vezes a pessoa ela até está na igreja, mas ela não quer andar do jeito que Deus quer. Ela quer fazer as coisas do jeito que ela acha que tem que ser feito. Foi o que aconteceu com um rei famoso, um rei chamado Saul, né? Está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 16, 14, diz assim: E o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Ou seja, quando a Bíblia diz da parte de Deus, significa que Deus permitiu, né? Mas por que o Espírito de Deus se retirou de Saul? Porque o Saul ele começou a desprezar o que Deus falava com ele. Por exemplo, a Bíblia diz que que Deus mandou que Saul matasse todos os amalequitas, não deixasse ninguém vivo, porque os amalequitas eram inimigos de Deus.
E o que que o Saul fez? O Saul, ele simplesmente poupou o líder dos amalequitas, o rei dos amalequitas, o rei Agag. Ele poupou o melhor do que eles tinham naquela terra, né? E quando Samuel questionou, Saul ainda quis se justificar. Ou seja, o que que o Saul quis dizer, né? Não, porque do meu jeito está melhor. Do meu jeito ficou melhor. Eu fiz o que eu achava certo fazer, o que deveria ser feito. Ou seja, ele desprezou uma ordem de Deus, ele desprezou aquilo que Deus havia mandado com que ele fizesse para fazer do seu jeito. Ou seja, e desde esse dia então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que estava sobre a vida dele se retirou. Porque o Espírito Santo não fica numa pessoa onde ele não é bem-vindo, onde a pessoa o despreza, desfaz dele, né? Assim como você e eu, você entraria na casa de alguém que você sabe que você não é bem-vindo, você sabe que aquela pessoa ela não considera você, ela não gosta de você, você ficaria na casa dela? Claro que não, ninguém fica onde não é bem-vindo. Se a gente que é ser humano não fica onde não é bem-vindo, imagina Deus, né? Então foi o que o Espírito de Deus fez. O Saul, ele começou a desprezar Deus, né? E o que que aconteceu? A presença de Deus que tinha sobre a vida de Saul, o Espírito de Deus que habitava sobre a vida de Saul, se retirou-se dele. E obviamente um espírito demoníaco passou a atormentá-lo. Porque é que nem eu falei, no mundo espiritual não existe neutralidade. Se a pessoa ela não está à mercê de Deus, ela está à mercê do maligno. Então o Saul, mesmo sendo rei, mesmo tendo perdido a presença de Deus, tendo sido rejeitado por Deus, ele continuou sendo rei, até a sua morte. Só que ele passou a ser um rei atormentado. Ele passou a ser um rei perturbado, ao ponto de depender de Davi, que era um rapazinho na época, que eles tiveram que arrumar alguém que tocasse a harpa para que o espírito de Saul se acalmasse. Aí foi aonde que eles foram buscar o Davi, para você ver. Toda vez que Saul ficava perturbado, ele precisava do Davi. Ou seja, tem muito crente, infelizmente, que eles não têm uma comunhão própria com Deus, eles não têm uma vida própria com Deus. Vira e mexe eles precisam da oração do obreiro, vira e mexe eles precisam da oração do pastor, né? Vira e mexe eles têm que estar ligando para o obreiro, para o pastor, porque a pessoa não tem uma vida própria com Deus, uma comunhão própria com Deus. É errado a pessoa nos pedir oração? Claro que não. Eu tenho o maior prazer em orar por aquele que me pede, só que tem oração que eu não posso fazer pela pessoa, que a pessoa em si ela tem que fazer, né? Mas existem crentes que são atormentados por não obedecer a palavra de Deus. Eles vivem atormentados e vira e mexe tem que ficar pedindo oração para o obreiro, para o pastor, porque vira e mexe passam mal, vira e mexe a pessoa fica perturbada, fica depressiva, pensa em se matar. Ou seja, é um crente perturbado. O Saul, ele foi um rei até o fim da vida, mas ele foi um rei atormentado. Você já imaginou que coisa mais, né, vergonhosa? O rei de Israel pedir para um menino simples tocar harpa para ele ficar livre daqueles demônios, para que o espírito dele se acalmasse. É que nem, por exemplo, um obreiro, não estou desmerecendo os membros, jamais, eu só estou dando um exemplo, mas é que nem um obreiro. O obreiro ele passar mal, ficar perturbado e ele pedir oração ao membro. Um pastor de uma grande igreja ficar perturbado, atormentado
ir lá pedir oração para o obreiro. Ou seja, fica algo estranho, né? Fica algo estranho o pastor de uma grande igreja, de repente manifestar com um demônio e ficar perturbado e ter que pedir oração para o obreiro. Já aconteceu isso no nosso meio. Mas por quê? Porque a pessoa ela está na rebeldia, ela está brincando com o pecado, ela está em desobediência à palavra de Deus. Então a pessoa ela pode até estar na igreja e às vezes até exercer um cargo de alta, né, de alta posição, mas a pessoa vive perturbado, vive com depressão, vive oprimido, vive, né, doente, ou seja, por causa da rejeição à palavra de Deus. E o Saul, o fim dele foi triste, porque ele morreu com a sua própria espada, né? Ele se jogou em cima da sua própria espada. Ou seja, o crente, o cristão que rejeita a palavra de Deus, que ignora o que Deus fala, ele está cometendo suicídio espiritual. Ou seja, ele está se matando espiritualmente. E não só espiritualmente, acaba virando físico. Porque quantos pastores que eu já não fiquei sabendo que se matou? Quantos pastores, pessoas que aparentemente eram pessoas de Deus, né, e tiraram a própria vida? Agora eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, será que foi Deus que que falou para essas pessoas se matar? Claro que não. Deus jamais iria fazer isso. Somente quem tem direito de tirar a nossa vida é Ele. Mas eu já vi muitos casos de pastores, pessoas que aparentemente pareciam de Deus e se mataram, tiraram a própria vida. Por quê? Porque brincaram com o pecado, brincaram com as coisas de Deus, desfizeram das coisas de Deus, ignoraram a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo sendo um pastor, um obreiro, um membro, porque não é porque a pessoa é pastor, é obreiro, que ela está livre, que ela não vai ser uma pessoa atormentada. Se a pessoa não obedecer a Deus, se a pessoa ignorar, desprezar a vontade de Deus, ela pode ser pastor, ser obreiro, ser líder regional, pode ser quem que for, mas ela vai viver atormentada. E o diabo vai levar ela à morte espiritual e depois à morte física. Então, meu amigo e minha amiga, nunca despreze a palavra de Deus. Mesmo que às vezes o que Deus peça para você fazer vá te contrariar, mas obedeça. Cumpra o que Deus manda, para que você viva uma vida cheia do Espírito Santo e o diabo não tenha poder sobre a tua vida. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade, no nome de Jesus.